Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Graças a Deus. Olha para mim para você entender antes de nós lermos, por favor. Olha bem para mim. Nós batemos que hoje seria a noite da humilhação. Escute isso, por favor. Cada quarta-feira nós estamos colocando um título. Cada quarta-feira nós estamos abordando um assunto. Desde a primeira que falamos do inferno, desde a segunda que falamos do céu, desde a terceira que falamos do maior inimigo da alma, que é o pecado. Cada quarta-feira nós falamos de um tema, não foi isso? Acabamos a primeira etapa falando sobre os vencedores naquela noite que todo mundo veio vestido de branco, lembram? Depois nós começamos a segunda etapa. E hoje eu quero falar sobre se humilhar. Uma coisa é quando alguém nos humilha. Uma coisa é quando alguém impõe uma humilhação, nos envergonha em público, nos humilha diante de outras pessoas, ou mesmo só diante da própria pessoa. Ela pega pesado e ela faz algo que nós não gostaríamos, que nós não queríamos que ela fizesse, mas ela humilha. Uma coisa é ser humilhado. Não está escrito que os humilhados são exaltados. Está escrito que o que se humilha, Deus exalta. Não fique pensando que os humilhados são exaltados, porque tem gente que nasce na humilhação, morre na humilhação, porque não se volta para Deus. Os humildes, eles se humilham. Por que eles se humilham? Porque eles reconhecem quem é Deus e quem eles são. O que é se humilhar? É reconhecer que Deus pode e você não pode, que Deus é santo e você é pecador, que Deus é puro, mas você é sujo, que Deus é grande e que nós somos pequenos. Então nós reconhecemos a nossa insignificância, nós reconhecemos o quanto somos pequenos, mas reconhecemos o quanto Deus é grande. Entenda isso, por favor. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, usado pelo Espírito de Deus, ele diz assim: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. Isso é muito forte. Leia comigo de novo. Tem algum som ligado aí, por favor? Obrigado. Deus, o que é que ele faz? Resiste aos soberbos. Olha para mim, por favor. O que é resistir? Resistir significa enfrentar. Para você entender melhor, a Ucrânia está tentando resistir a quem? A Rússia. Então está enfrentando como pode. Quem é soberbo, quem é orgulhoso, Deus resiste. Deus enfrenta. Deus quebra o orgulhoso. A Bíblia diz que Deus odeia o orgulho. Odeia o orgulho. A Bíblia chega a falar no Salmo 101, versículo 5, na parte B do Salmo, fala que o soberbo é insuportável. Se nós não aguentamos uma pessoa soberba, imagine Deus. Por quê, bispo? Porque o soberbo nunca está errado. O soberbo fica cego.
O soberbo fica surdo, não ouve ninguém, não enxerga o que está na frente dele. O orgulho foi o primeiro pecado no céu. Às vezes a pessoa, ela não quer o diabo, mas ela nutre dentro dela o que gera demônios, porque o que gerou o diabo foi justamente o orgulho. O primeiro pecado do ser humano também foi por causa do orgulho. Lembra quando Eva conversava com a serpente e a serpente disse: se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha o que o ser humano queria e olha o que o diabo queria. O diabo queria fazer um trono acima do Altíssimo e o ser humano queria ser igual a Deus. Só que nós não somos e nunca seremos iguais a Deus. Deus é Deus, nós somos pó. Amém? Nós somos seres humanos. Então, quando você manifesta o orgulho, Deus consegue ver em você a imagem de Satanás. Nada te faz mais parecido com o diabo do que o orgulho. E nada te faz mais parecido com o Senhor Jesus do que a humildade. São opostos. Entenda isso, por favor. O orgulhoso, ele não ouve Deus. O orgulhoso, ele ouve a palavra, mas ele não se curva. Ele ouve a palavra, mas ele questiona, ele discute. Ele ouve a palavra, mas ele não joga a toalha, ele não se rende, ele não aceita. Então ele ouve como se não tivesse ouvido nada, porque o orgulho não deixa. O orgulho faz ele estar cheio de si e não tem espaço para Deus entrar. Olha como o Senhor Jesus é diferente do diabo. O diabo se encheu de si, Jesus se esvaziou de si. O diabo quis subir acima de Deus e Jesus quis descer para nos salvar. O diabo quis subir, Jesus quis descer. O diabo se encheu, Jesus se esvaziou. Então o diabo sempre vai lutar para te encher de vaidade, te encher de orgulho. Porque quando você é uma pessoa orgulhosa, sabe o que é que acontece? Você não consegue imaginar aonde você vai parar. O diabo, no orgulho, ele só conseguia imaginar morar acima do Altíssimo. Ele não conseguia imaginar que ele ia morar onde? No inferno. Então, ao invés de subir, ele desceu. Jesus se humilhou, mas o Pai o exaltou. Não sei se está dando para você entender. O orgulho é a pior desgraça que existe. É o pior pecado. Por isso que não se elogia. Você não deve ficar elogiando pastor, bispo, obreiro. Ainda que você tenha as melhores intenções. Há quem era tão humilde, mas todo mundo ficou: você é tão humilde, você é tão humilde, você é tão humilde. E a pessoa se orgulhou. Você ora. É perigoso. Quanto mais Deus te abençoa, mais você tem que orar para não se tornar orgulhoso. Quanto mais Deus te usa, mais você tem que colocar o joelhozinho no chão para Deus ter misericórdia e derramar graça na sua vida. Está dando para você entender? É perigoso. Tem gente que eu já vi se perder porque se achava santo demais, puro demais, porque jejuava muito, porque orava muito e começou a se achar melhor do que todo mundo e se ensoberbeceu e foi abatido. A Bíblia fala que tem um dia para Deus acertar as contas com o soberbo. Tem vários versículos como Isaías 2:12, tem vários versículos como Jeremias 50:31, que você vai ver que Deus não suporta, que Deus fala que tem um dia para castigá-lo. Deus nunca aceitou o orgulho. O orgulho faz você olhar para as pessoas
como se você fosse superior, como se você fosse mais. E as pessoas se orgulham pelo que são, elas se orgulham pelo que têm, elas se orgulham pelas coisas que conquistam, como Naamã, que era orgulhoso e só olhava para a patente dele, para o título dele, e não conseguia enxergar a lepra dele, até um dia que ele se humilhou e Deus teve misericórdia. Deus resiste ao soberbo, há uma resistência. Se você é uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, então você vai ter Deus contra você. Deus não vai ser a seu favor, porque se Deus te abençoar, você vai achar que é você. Se Deus te abençoar, você vai achar que você é superior aos outros, que foi sua capacidade, sua condição. Agora você entende porque muita gente está enfrentando lutas, dificuldades, e Deus permite para a gente botar o joelhozinho aonde? No chão. A gente fica humildezinho na hora do problema. Sim ou não? Quando você conversa com alguém que é humilde, é leve. Pessoa que é humilde é leve. Pessoa que é humilde é gostoso estar com ela. Se você chegar para uma pessoa que é humilde e conversar, ela te entende. Ela baixa a cabeça, ela pede perdão. O orgulhoso não pede perdão porque ele acha que ele está se rebaixando. O orgulhoso, ele acha que ele não erra. Todo mundo erra, menos ele sempre está certo. É difícil viver com a pessoa orgulhosa. Por isso que as pessoas orgulhosas sempre acabam sozinhas, porque ninguém suporta, ninguém aguenta. Por isso que o diabo foi expulso do céu com os demônios, por causa do seu orgulho. Então é na hora que você manifesta o orgulho que Deus vê o diabo. E todos nós somos orgulhosos. A nossa natureza humana é orgulhosa. Uns são mais, outros são menos, mas todos nós somos. Por isso que a gente tem que descer. O orgulhoso, ele põe para longe dele quem fala a verdade, porque ele não gosta de ouvir a verdade. E ele põe para perto quem bajula. Talvez você já perdeu amizades, talvez você já perdeu trabalho, talvez você já perdeu oportunidade na vida, porque você falou a verdade e a pessoa preferia ter os mentirosos do lado dela, bajulando, porque o ser humano gosta disso, de alguém que sempre o quê? Fica massageando o seu ego. Tem gente que busca, ela busca o elogio, ela busca essa glória para ela vai atrás, ela sente falta, tem que ter alguém elogiando, tem que ter alguém sempre falando alguma coisa para esfregar o ego dela, porque ela é orgulhosa. Quando ela se arruma para os outros ver. Quando ela faz as coisas, ela faz como os fariseus faziam, para mostrar aos homens. A Bíblia fala: quando você for jejuar, lave o rosto, unge a cabeça com óleo, não mostre para ninguém. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto, vai orar em secreto, que o teu pai em secreto te recompensa. Tem bênção em secreto. Não precisa você mostrar uma super santidade, uma coisa que você não é, uma coisa que você quer demonstrar que você faz e os outros não fazem. Seja humilde, senão você vai sofrer na vida, senão o seu orgulho vai te matar, vai te castigar. Lembra daquele rei chamado Senaqueribe, que afrontou Ezequias e disse: quem é seu Deus? Se levantou contra Deus, coitado. Sabe quantos anjos Deus mandou? Ele tinha um exército grande. Sabe quantas legiões de anjos Deus mandou? Nenhuma. Deus só mandou um anjo, matou 180 mil. No instante ele ficou murchinho. Porque ele achou que ele era alguma coisa. E o homem, quando começa a ter poder, ele começa a se achar um Deus. Por isso que é bom ter quem fala a verdade pra gente. É bom ter pessoas que a gente preste conta para ela, para a gente não se exaltar.
Tem filhos que são orgulhosos, não ouvem o pai, vão quebrar a cara na vida. Tem esposa que não ouve o marido, vai sofrer. Tem marido que não ouve a esposa e vai se dar mal, porque quem está de fora vê, mas o orgulhoso não gosta de quê? De ouvir. Você não pode repreender o orgulhoso, porque se você repreender o orgulhoso, ele não gosta. Se você falar com certas pessoas, você tem que ter todo cuidado, porque pode ser uma coisa simples, mexe com ela. Um dia nós íamos fazer uma gravação de uma produção na igreja, e nós pedimos para um pastor, falou: pastor, pede para as pessoas que estão na primeira fileira para deixar o testemunho sentar ali, e elas sentam mais atrás. Para quê, gente? Uma discussão na igreja antes do culto. Eu falei para o pastor pensando que ia chegar lá e ia pegar pessoas convertidas, que ia falar: tá bom, tá ligado, não vou sair daqui não, cheguei cedo. Se quisesse te falasse antes. Aí começou a discutir. Adianta participar do culto assim? Fazendo tanta questão de um lugar, mas não faz questão do céu. O orgulhoso, ele não pode ser contrariado. Não pode. Nós estávamos abrindo numa reunião lá em cima, não tinha lugares aqui embaixo. Aí o pastor falou: não senta lá em cima não, você aqui embaixo. Eu quero sentar lá em cima. É tão feio isso. Quando eu ia para a igreja, eu sentava onde tinha lugar. Só em ter um lugar para mim na casa de Deus me dá alegria. Seja em cima, embaixo, no meio, lá atrás, lá na frente. Mas o diabo incita, ele gosta, ele infla. Ele gosta de ver a pessoa orgulhosa para Deus resistir, para ela receber os impactos da vida e sofrer. O orgulhoso, se sentir alguém competindo com ele, ele critica, ele fala que o dele é melhor, ele tem inveja. O orgulhoso, o dele tem que ser o melhor, sempre o melhor. O orgulhoso fala muita palavra eu isso, eu aquilo, porque eu isso e mais aquilo, e eu mais aquilo outro. O humilde fala nós é leve, nós vamos orar, nós vamos buscar Deus, nós vamos conseguir a vitória. Nós é leve, eu é pesado, porque eu é de Deus, eu sou o que sou, disse Deus. Aí ele usa quem não tem condições, ele dá graça. Olha o que você leu, versículo 6. Deixa eu adiantar, porque senão vou ficar só no orgulhoso. O que é que diz aí? Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá o quê? Graça aos humildes. Olha para mim, por favor. O que é dar graça aos humildes? É dar tudo que o humilde precisa. Olha para mim, por favor. Deus dá graça aos humildes, ou seja, tudo que o humilde precisa. Precisa de sabedoria, Deus dá. Precisa de proteção, Deus dá. Precisa de direção, Deus dá. Deus dá. Moisés falou assim: Senhor, eu não sei falar direito. Deus usou ele sem saber falar direito e botou irmão para ajudar ele. Deus usa. Quando a pessoa é humilde, ela recebe graça, ela recebe condição de Deus, ela recebe esse favor sem merecimento, porque ela é humilde. Ela é humilde, ela tem ouvidos para Deus. Ela é uma pessoa fácil de lidar. Então Deus sempre está derramando o quê? Graça, misericórdia, força, porque ela é humilde. Deus ajuda ela. Ela está sempre se humilhando, reconhecendo quem ela é diante de Deus, reconhecendo. Ela é humilde. Agora olhe o versículo 7, por favor. Leia comigo o versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Para quem chegou agora: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha como o Espírito Santo usou Tiago. Você quer resistir? Resista o diabo, resista o mau pensamento, resista a malícia, resista a sua vontade, resista o pecado, mas se sujeite a Deus. Às vezes a pessoa faz o contrário. O pastor estava falando para mim que uma senhora ia para a igreja com o marido.
Aí o pastor falava, fique em pé, ele ficava sentado. Aí o pastor falava, vamos orar, ele ficava sentado lendo a Bíblia. Tudo que o pastor falava, ele fazia o contrário. Aí um dia ele procurou o pastor, pô pastor, estou sofrendo tanto. Aí o pastor falou, claro, o senhor faz tudo o contrário. Já viu aquela pessoa que a gente fala, fecha os olhos e abre o coração? Ela abre os olhos e fecha o coração. Já viu aquela pessoa que você fala assim, ó, resiste o diabo e se sujeite a Deus? Ela resiste a Deus e se entrega ao diabo. E que Deus vai abençoar. O orgulho fez um rei chamado Nabucodonosor sair do trono e ir para o mato, ser bicho. Mas a humildade fez Davi sair de trás das malhadas do mato e sentar no trono. A humildade levanta, o orgulho abate. Não seja orgulhoso, senão a vida vai te quebrar no meio. Eu tinha, já partiu, um familiar que era muito orgulhoso. E no final da vida dele, ele precisou de muita gente. Ele sempre achou que nunca ia precisar de ninguém, porque era muito rico. Mas foi quebrando, e no final precisou de todo mundo. Ele era racista. E no final da vida dele, ele foi ajudado por uma pessoa que ele sempre foi racista. Deus permite isso. Você sabe o que é que Deus mandava para o Egito? Não mandou girafa, elefante, leões. Deus mandava pulgas, moscas, para mostrar que o ser humano não é nada. A gente precisa de Deus. A gente depende de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Um pastor companheiro meu morreu domingo agora. Ele fez o driblando a fome, estava lá orando, ia jogar bola com os pastores, na frente todo mundo morreu. E uma hora dessa, bispo, a alma está com Jesus, mas o corpo, a verme já deve estar comendo. Porque tem vermes dentro da gente, só esperando a gente morrer para comer a gente. Porque a gente não é nada. Seu rosto pode ser lindo, seu corpo pode ser perfeito, seu cabelo pode ser muito legal, mas a terra vai comer tudo. E o verme também. Tudo que Deus quer é que o ser humano o reconheça. É só isso que Deus quer. Que você se sujeite a Ele, obedeça a Ele. Tudo que Deus quer é que você respeite Ele, considere Ele, dependa dEle, se sujeite a Ele, escute Ele, porque Ele sabe de tudo e nós não sabemos. Não sabemos de nada. Não pense que você é alguma coisa. Não pense que o seu dinheiro, o seu título, a tua fama, isso faz diferença, porque não faz. É tudo vaidade. Quando você é orgulhoso, você só pensa no seu umbigo. Tudo é você. Então você não ama a Deus acima de tudo, nem seu próximo. Tudo é com seus interesses. Então você se torna uma pessoa para Deus que Ele resiste, que Ele não tem prazer. Vamos mais um versículo. Vamos, diz assim, ó. Vamos ler aqui o 8. Diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Só depende de você. Limpai as mãos, pecadores. Quantos estão com as mãos o quê? Suja. O que é que nós fizemos há minutos atrás? Pedimos para todo mundo vir aqui na frente se consertar para limpar o quê? Suas mãos. Que suas mãos não tenham injustiças. Se você já cometeu alguma injustiça na sua vida, repare sua injustiça. Não tenha sua mão suja de sangue de ninguém, não. Aí diz assim: e voz de duplo ânimo. É aquela pessoa que uma hora quer pegar firme, outra hora não pega, uma hora quer levar Deus a sério, outra hora está brincando. Aí ele fala: purificai os corações. Olha aqui para mim. Ei, purificai os corações. Olha para dentro de você.
Olha o que ele diz no versículo seguinte, para você entender o 9. Olha só, ó. Senti as vossas misérias, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em quê? Em tristeza. Olha para mim, por favor. Enxergue a sua miséria, enxergue a sua condição diante de Deus. Se nós estamos aqui, é muita misericórdia mesmo. Se nós estamos vivos, é misericórdia. Se nós enfrentamos a pandemia, estamos vivos, é porque Deus teve compaixão. Deus é bom. Tem gente que fala assim, tem gente que se orgulha da saúde que tem, se orgulha. Lembra de um pastor que eu falei para vocês, que um pastor estava com dengue, tremendo, tadinho. Aí o pastor passou por ele assim, falou assim, um mosquito desse, se me morder, ele que morre. Aí estava questionando, você não pecou não? Pense que o mosquitinho veio na direção dele. Na outra semana estava ele assim, orgulhoso. O orgulhoso, ele se alegra na derrota dos outros. Ele se alegra quando alguém se dá mal. Ele é assim. Ele trabalha com a pessoa toma uma bronca, ele fica todo feliz que a pessoa tomou uma bronca. Ele não consegue ver a vitória da pessoa, dá graças a Deus pela vitória dos outros, que ele é invejoso. O orgulhoso, ele é assim, ele tem esse problema. Tem que ser ele. A glória tem que ser para quem? Para ele. Cuidado, o orgulho mata. Davi tinha um filho chamado Absalão. Ele tinha um cabelo muito lindo e se orgulhava do cabelo. Um dia ele estava correndo no cavalo e o cabelo prendeu na árvore e matou ele. O nosso orgulho pode nos matar. O orgulho nos mata. A humildade nos levanta. A mulher humilde, ela ouve o marido, que sabe que ele está falando para o bem dela. O marido humilde escuta a esposa. Às vezes a pessoa parece que é humilde, mas não dá ouvidos, rapaz. Não dá ouvidos. É difícil. Ele falou, transforme, converta-se a sua alegria em tristeza. Deus não quer você feliz no pecado, no erro. Ele não quer que você leve a vida com Ele na brincadeira. Ele quer que você leve a vida com Ele a sério, não na brincadeira. Olha o que ele diz no 10, para terminar essa parte. Diz o que aí? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele o que? E Ele vos exaltará. Se humilha, desça, reconheça que você depende dEle. Você já viu a oração do orgulhoso? Eu vou colocar na tela Lucas 18:10. Jesus falou de 2 homens que entraram no templo, estavam dentro da igreja. Leia comigo. 2 homens subiram ao templo para orar. Leia só com os olhos. Um fariseu e o outro publicano. 11 agora. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, se achando melhor, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, apontando o dedo para os outros. 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13. O publicano, porém, estando em pé, levante por favor a sua Bíblia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abrimos a tua palavra. Abre a tua boca e usa a minha boca. Eu coloco meus pensamentos, meu coração, minha vida aqui, para que o Senhor me use e possa abrir o entendimento de todos que vão ouvir essa mensagem, para que eles entendam. Diga: fala comigo, meu Deus, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, aprenda uma coisa: nunca diga que a palavra de um pastor, de um bispo é forte, porque a palavra não é dele. A palavra é de quem? Não roube essa glória de Deus, porque a palavra é de Deus. Nós somos só um instrumento que passamos a palavra de Deus para você. Entendido? Diz assim, Gênesis 6, versículo 13: então disse Deus a Noé:
Quem foi que disse? Diga: Deus fala. Olha aqui para mim, só não sei se você está ouvindo, mas Ele fala. Ele falou com Noé. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Olha para mim, por favor. Imagine Noé ouvindo isso de Deus. Imagine Deus dizendo assim: ó, vou destruir tudo, Noé. Vai vir um dilúvio, Noé. Eu vou destruir toda a carne. Deus falou que ia vir um grande dilúvio. Deus, Ele fala antes de vir o dilúvio, antes de surgir o problema. Deus fala conosco. Ele nos prepara, Ele nos fortalece. É igual o professor, ele ensina os alunos antes da prova. Na prova ele fica em silêncio. Deus, na hora da prova, fica em silêncio, porque Ele já falou: quem tem ouvidos, ouve e pratica a palavra de Deus, e guarda. Ele fala. Eu não sei se você tem ouvido a voz de Deus, mas você tem que aprender a ouvir. Você quer ver um momento bom de você ouvir a voz de Deus? Quando você está deitado em casa, que apaga as luzes do quarto, que você está ali pensando antes de dormir. Peça para Deus falar com você. Aprenda a ouvir a voz dEle. Uma direção que Deus dá muda tudo. Você pode ter ótimos conselheiros, ninguém é melhor conselheiro do que Deus. Deus nunca levou ninguém para furada. Todas as direções que Deus deu, quem obedeceu se deu bem. E peça para Ele, quando Ele falar com você, para você ter coragem para fazer o que Ele está mandando. Porque Ele não pede para nós fazermos coisas fáceis. Ele pede, na maioria das vezes, para nós fazermos coisas dificílimas, mas nos abençoa. Amém? Ele fala para você perdoar. Ele fala para você não ficar dando ouvidos a pessoas que emprestam a boca do diabo para mexer com você. Ele fala para você não ficar dando atenção para o seu problema. Ele fala. Eu não sei se você está ouvindo, mas Deus disse que havia um dilúvio e ia acabar com tudo. Aí diz assim, olha só: faze para ti uma arca de madeira de... Olha só, olha a madeira, como ele especifica o nome da madeira de gofe. Que madeira é essa? Uma madeira que aguenta água, uma madeira resistente. Quanto mais água, mais forte ela fica. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. O que eu aprendo aqui? Olha para mim. Deus disse assim, ó: faça a arca, mas use esse tipo de madeira, porque quanto mais água, mais forte essa madeira fica. Outras madeiras não vão resistir, mas essa vai. Todas as pessoas de Deus, elas são mais fortes. Todas as pessoas que têm o Espírito de Deus, elas resistem o que os outros não resistem. Tem gente aqui que, se não fosse Deus, ela já tinha dado um tiro na cabeça. Se não fosse Deus, ela não suportaria a pressão. Outras pessoas no lugar dela não aguentaria passar o que ela está passando, ou o que ela já passou, mas ela aguentou e está de pé. Muita gente de repente torceu para ela quebrar, para ela não aguentar. Ela está de pé porque ela tem Deus. Diga: eu tenho Deus. Escute isso, por favor. Deus disse assim: pega o betume e vai calafetando tudo. Vai colocando betume dentro e betume o quê? Fora, para que não entre água. O que isso quer dizer? Aprenda que os problemas não podem entrar em você. Eles precisam ficar do lado de fora, para você ter cabeça, para você pensar. Você tem que ter cuidado para você não destruir seu casamento, porque tem gente que ela chega em casa, é assim, ó, ela está cheia de problemas, mas ela sabe chegar em casa e deixar os problemas do lado de fora, e ela entra na casa dela, sabe para quê? Para cuidar do casamento, para cuidar dos filhos, para cuidar da família, porque ela sabe que se ela trouxer os problemas para dentro de casa, ela não vai conseguir sustentar a família dela. Então ela deixa os problemas do lado de fora. Mas tem gente que entra com os problemas, e porque está com problema, dá desculpa que o casamento está frio. E porque está com problema, fica tratando a família mal. Quem quer ajudar, só recebe pedrada. Sabe por quê? Porque entra com os problemas, entra nervoso, entra desequilibrado, aí não quer comer, não quer dormir, porque você não sabe calafetar a sua vida.
para que os problemas não entrem. Deus falou: coloca betume dentro e coloca betume fora. Em outras palavras, não deixa brecha para que a água não entre. Cuidado com as brechas que você está dando, para que não entre na sua vida e te destrua, e destrua a sua família. Bispo, estou cheio de problemas. Seu casamento tem que estar quente, tá? Não fica dando desculpa: estou cansado, estou de cabeça quente. Cuide do seu casamento, porque se não estiver bem, vocês vão se arrebentar. Seja inteligente. Seja inteligente. Se a água entrasse, ia tudo por água abaixo. Já era. E Deus disse: use a madeira certa. Use a madeira certa. Peça para Deus para você usar as palavras certas. Cuidado, você que fica falando besteira, você que é precipitado, você que usa a sua boca para piorar a sua própria vida. Aprenda a profetizar o que é bom para a sua vida, não o que é ruim. Diz assim, parei aonde? 15. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela. Quantas janelas? Uma janela. E de 1 côvado. E acabarás em cima. Onde é a janela? Em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, 2º e 3º. Olha para mim, por favor. Tire uma lição com isso aqui. Primeira coisa, quando ele construiu a arca, Deus não mandou ele colocar leme na arca. Os barcos têm leme, tem timão, tem alguém que vai pilotar. Sabe quem pilotou aquela arca? Foi Deus. Aprenda a depender de Deus, a confiar em Deus. Aprenda que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Pare com essas dúvidas. Você já viu que a pessoa duvidosa, ela não alcança nada? Tem gente que faz essa corrente e não sai do lugar. Deus não dá uma resposta. Sabe por quê? Porque você duvida de Deus. Olha o que fala Tiago. Coloca o versículo que eu separei aí, por favor. Vou colocar para você o 6 e o 7, para você aprender isso aqui. Olha aí. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor o quê? Alguma coisa. Não tem nada para você que é duvidoso. Não tem nada para você que duvida. Deus não trabalha com duvidoso. Você não gosta que ninguém duvide da sua palavra. Deus também não gosta que ninguém duvide da palavra dele. Pare com esse negócio de sair daqui segunda-feira cheio de gás e terça-feira perdeu o gás. Sai daqui todo animado e terça-feira perdeu o ânimo. Pare de sair daqui, vou vencer, e na dificuldade você murcha. Continue confiando em Deus, ainda que tudo esteja dando errado para você. Ele não vai falhar com você. Se você for na dúvida, você afunda. Na dúvida Pedro afundou, todo mundo afunda. Não tem nada para você. Ah, bispo, não acontece nada, porque você está duvidando. Você tem que crer em Deus. Você tem que dar voto de confiança a Deus. O diabo sabe que você vai vencer. Por isso que ele está lutando contra você. Você vê que o diabo é um bicho derrotado. Mas quando a gente pega o demônio, ele fala: vou destruir ela, vou acabar com ela. Ele não fala que é derrotado. Eu já peguei demônio que eu falei: confessa que você é derrotado. Ele, desgraçado, lutou para não falar. Quer dizer, ele é derrotado e não confessa que é derrotado. E você é um vencedor, mais que vencedor, e confessa que é derrotado. Às vezes o diabo tem qualidades que você tinha que ter. O bichinho é perseverante. Diz que tinha um homem que tudo ele falava, tudo que falava para ele, ele via coisas boas. Já viu aquela pessoa que tudo que você fala para ela vê com maus olhos? Sempre tem alguma coisa boa, mas você já viu aquela pessoa que tudo que você fala para ela vê com maus olhos? Vamos lá, fulano. Ah, está chovendo. Vamos lá, fulano. Ah, está frio. Vamos lá, fulano. Já está tarde. Você conhece gente assim? Aí o cara fala assim, ó: vou pegar esse rapaz que só vê tudo bom, tudo para ele vê com maus olhos. Vou falar para ele do diabo. Ele chegou para ele e falou assim, ó: e o diabo, hein? Ele falou: o bichinho trabalha. Porque ele trabalha mesmo. Ele trabalha. Até no diabo ele conseguiu ver uma qualidade. Deixe Deus guiar você. Sabe por que Deus colocou uma janela em cima?
Porque se tivesse a janela do lado, ele ia querer abrir para ficar olhando. Ele ia ver muita gente morrendo. Ele ia começar a ver o que não gostaria de ver. Na hora do dilúvio da vida, na hora das tribulações, das dificuldades, aprenda a olhar para cima. Aprenda a olhar para o alto. Olhe para cima, olhe para Deus. É dele que vai vir o seu socorro. É Ele que vai te ajudar. É Ele que pode tudo. Ele merece confiança porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não está brincando com você. Bispo, está uma guerra, continua olhando para Deus. Bispo, está uma tribulação, continua olhando para Deus. Olhe para o alto. Deus não deixou uma janela na lateral da arca, só em cima. Quantas janelas? Uma só. Só uma janela. Uma janelinha. Vê se você lembra dessa janela e para de comparar a sua vida com a vida dos outros. E para de comparar a sua vida com a vida de incrédulos. E para de comparar a sua vida com as pessoas que dão testemunho. Pô, a pessoa veio aqui 3 vezes e já foi abençoada. Eu estou aqui há 30 anos. Se alegre com os que se alegram, porque vai chegar a sua hora de dar testemunho também. Amém? Não perca a sua... está demorando. Se Abraão pensasse que Deus não era com ele, olhe para o alto. Ele disse: coloque uma janela só, Noé. Não olhe para nada. Eu que vou guiar. Mas eu sei para onde eu estou te levando. Todo mundo pereceu, mas ele e a família não pereceu. Diga: eu não vou perecer. Nem eu nem minha família vai perecer. Olha o que ele disse aqui, ó. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o quê? Não ouvi. A minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Olha para mim. Eles vão perecer, Noé, mas com você eu tenho uma aliança. Com você o tratamento é diferente. Você tem aliança comigo, você eu vou guardar. Você vai ser dono de tudo, Noé. Todo mundo vai afundar, mas você não vai afundar não. Você pode ver pessoas afundando. Se você tem aliança com Deus, Ele vai te ajudar, e você não vai afundar não. Você pode estar enfrentando sufoco, mas Ele vai guardar você e sua família. Tem familiares nossos que são abençoados por causa da nossa fé. E vou dizer mais: não se preocupe quando você vê familiar sofrendo. É para conhecer Jesus. Tem que passar por aquilo para aprender. Então confie no Espírito Santo. Amém? Quem está guiando a sua vida? Quem é que está guiando a sua vida? Você acha que ele vai deixar o seu barco afundar? Bispo, não tem leme, está fora do meu controle. Mas está no controle dele, e você vai chegar na sua vitória. Agora, para terminar, o último versículo diz assim, versículo 19: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Deus disse assim, ó: um casal de cada animal vai entrar na arca com você. Mas não foi Noé que ficou atrás da galinha. Cadê a galinha? Pega lá, minha filha. A galinha, pega lá, ó, pega lá, ó. Pega lá, a raposa correu, pega lá, ó. Não foi não, tá? Foi Deus que enviou. Quem vai enviar clientes para você é Deus, tá? Quem vai salvar você desse sufoco é Deus. Quem vai enviar é Deus. Deus falou com o homem 100 anos através de Noé. Ninguém deu ouvidos. Falou com os animais quantas vezes? Uma vez só, e todo mundo deu ouvido. Todos os animais deram ouvidos. Vê se você dá ouvido para Deus, tá? Que Ele vai mandar clientes para você. Ele vai mandar negócio para você. Ele vai honrar você. Esse dilúvio vai passar, e você não vai perecer não, porque Deus é contigo. Fique em pé e diga: esse dilúvio vai passar, mas eu vou permanecer de pé. Deus vai guardar minha vida e minha família. Ele vai enviar clientes. Deus não quer você correndo. Ai meu Deus, o banco vai fechar, tem que cobrir agora 4 horas. Ai meu Deus, tem que correr atrás disso. Não. Ele vai enviar socorro. O nosso socorro vai vir do alto. Olha o que o salmista falou: olhe para o alto, porque é de lá que vem o meu. Seu socorro vem de Deus, dependa de Deus. Confie em Deus. Confie, confiança. Confiança traz paz. Confiança, segurança. Tenha segurança no seu Deus. Yakashula mbizi mkongo, usema kwaba kwazo butule
kwesipazizana ikhuphuka phezulu, isimfoni yokuvuthela ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko. Izimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela. Angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke. Imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla, isithembiso senkululeko kanye awupholile. Yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku, i-Phoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokushaya. Yakashula ngihlizi inkoko, uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesipazizana ikhuphuka phezulu, isimfoni yokuvuthela ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni, ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba. Izimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela. Angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke. Imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla, isithembiso senkululeko kanye awupholile. Yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku, i-Phoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokushaya. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni, ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba. Yakashula ngihlizi inkoko, uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesipazizana ikhuphuka phezulu, isimfoni yokuvuthela ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko. Yakashula ngihlizi inkoko, uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesipazizana ikhuphuka phezulu, isimfoni yokuvuthela ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko. Izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni, bolakhanga manga bepepezelulaka bayibeza ngenkululeko. Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wekhuphula ishiso kubi. Yakashula ngihlizi inkoko, uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesipazizana ikhuphuka phezulu, isimfoni yokuvuthela ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni, ukushiya ubumnyama ngemuva impi